Você já parou para pensar por que obedece leis mesmo quando discorda delas? Por que aceita regras, impostos e autoridades que limitam suas escolhas individuais? Essas perguntas parecem simples, mas carregam um peso profundo. Elas revelam que existe algo maior sustentando a convivência humana, um acordo invisível que organiza a vida em sociedade mesmo quando ninguém percebe. É a partir dessa inquietação que surge o conceito de contrato social, uma das ideias mais importantes da filosofia política para entender a origem do Estado, do poder e das regras que moldam o nosso cotidiano. Mas antes de continuar, subscreva o canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E aproveita para deixar um like agora para fortalecer o canal. Vamos continuar. A ideia do contrato social parte de um ponto essencial. A sociedade não surge por acaso. Segundo essa teoria, os indivíduos concordam, ainda que de forma implícita, em abrir mão de parte de sua liberdade natural para viver em um ambiente organizado, com normas, direitos e algum grau de segurança coletiva. Não se trata de um contrato assinado ou registrado, mas de um acordo simbólico que sustenta a convivência humana. Antes desse pacto, os filósofos imaginaram um cenário hipotético chamado de estado de natureza, um mundo onde não existiam leis, governos ou instituições. É justamente a forma como cada pensador interpreta esse estado inicial que leva a conclusões tão diferentes sobre política, autoridade e liberdade. Para Thomas Hobbes, o estado de natureza seria marcado pelo medo constante. Sem regras ou poder central, cada pessoa agiria apenas em benefício próprio, guiada pelo instinto de sobrevivência. Nesse cenário, a convivência se tornaria impossível, pois todos estariam em conflito permanente. A vida humana, segundo essa visão, seria insegura e dominada pela violência. Diante desse caos, Hobbes defende que os indivíduos escolhem firmar um contrato social entregando seus poderes a um soberano forte. Esse soberano teria autoridade absoluta para impor a ordem e garantir a paz. A liberdade individual é reduzida, mas em troca se obtém segurança. Nesse modelo, a obediência não é uma opção moral, mas uma necessidade para evitar o colapso da convivência. O medo da desordem justifica a concentração de poder. Em contraste com essa visão pessimista, John Locke apresenta uma leitura mais otimista do ser humano. Para ele, mesmo no estado de natureza, as pessoas já possuem direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. O problema não está na convivência em si, mas na ausência de garantias para proteger esses direitos. Sem um árbitro comum, conflitos surgem e não há quem decida de forma justa. É nesse ponto que surge o contrato social em Locke. O Estado passa a existir para servir ao povo, protegendo os direitos naturais que já existiam antes. O poder do governo não é absoluto, mas limitado. Caso deixe de cumprir sua função, pode ser questionado ou até substituído. Aqui, a obediência às leis não é baseada no medo, mas na confiança de que elas existem para preservar direitos fundamentais. Já Jean-Jacques Rousseau propõe uma abordagem ainda mais radical. Para ele, o homem nasce livre, mas é a própria sociedade que o corrompe. O problema não está apenas na ausência de governo, mas na forma como o poder é exercido. O contrato social, nessa perspectiva, deve garantir que o poder político expresse a vontade geral, ou seja, a vontade coletiva do povo. Em Rousseau, a soberania não pertence a um governante, mas à coletividade. Quando o cidadão obedece a leis que ajudou a criar, ele não está abrindo mão de sua liberdade. Pelo contrário, está exercendo essa liberdade de forma plena e compartilhada. A obediência deixa de ser submissão e passa a ser participação. Essa ideia muda completamente a relação entre indivíduo, lei e poder. Essas três visões revelam algo fundamental. O contrato social
não é apenas uma teoria abstrata sobre o passado. Ele define como entendemos autoridade, liberdade e justiça até hoje. Dependendo da interpretação adotada, surgem diferentes modelos de sociedade. Um prioriza a segurança e a autoridade central. Outro valoriza os direitos individuais e limita o poder do governo. Um terceiro destaca a participação popular e a soberania coletiva. Essas ideias não ficaram presas aos livros. Elas influenciam sistemas políticos, constituições e a forma como as pessoas se relacionam com o Estado. No cotidiano, o contrato social se manifesta em ações aparentemente simples, como obedecer às leis, respeitar regras de convivência, pagar impostos e, ao mesmo tempo, exigir direitos como saúde, educação e segurança. Cada uma dessas atitudes reforça, de forma silenciosa, o pacto que mantém a sociedade funcionando. Mesmo sem perceber, todos participam desse acordo diariamente. Ao parar no sinal vermelho, ao aceitar uma decisão judicial ou ao votar, o indivíduo reafirma esse contrato coletivo. O que muda é a forma como cada sociedade entende esse pacto e distribui poder entre governantes e governados. No fim, o contrato social ajuda a responder uma pergunta essencial: por que aceitamos limites à nossa liberdade individual? A resposta não é simples, mas passa pela ideia de que viver em sociedade exige concessões. Abrir mão de algo para ganhar convivência, ordem e cooperação. Mais do que uma teoria filosófica, o contrato social é a base invisível que sustenta a vida coletiva. Entender esse conceito é compreender que a sociedade não é algo natural ou automático, mas uma construção contínua. Um acordo renovado todos os dias, nas pequenas escolhas e nas grandes decisões. E quanto mais consciência existe sobre esse pacto, mais clara se torna a relação entre liberdade, poder e responsabilidade na vida em comum. Agora está na hora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e já mete o like, porque isso fortalece demais o canal e ajuda a gente a crescer. Obrigado.